Olá, Jorge. É um prazer te entrevistar, né, primeiramente. Jorge, a gente queremos saber um pouco aí da sua vida e conhecer também um pouco mais a obra Capitães de Areia. Olá, que bom estar com vocês aqui. Fico feliz que vocês escolheram Capitães de Areia para fazer essa entrevista. Podem perguntar. Jorge, primeiramente eu queria saber o que te levou a escrever a obra Capitães de Areia, essa obra belíssima. Foi uma experiência pessoal sua ou alguma coisa ali, um reflexo de que você via nas questões sociais ali ao seu redor? A inspiração para Capitães de Areia foi aquilo que eu via no meu cotidiano. Eu vivo em Salvador, via aquelas crianças na rua e aquilo me tocava profundamente. Era uma realidade dura, cruel, que a sociedade tentava ignorar. Não é que tenha sido algo completamente pessoal, mas sim uma experiência coletiva, uma denúncia do que estava acontecendo ao nosso redor. Eu queria dar voz a essas crianças que muitas das vezes eram invisíveis para os adultos. Pedro Bala. Ele é um personagem incrível, um líder nato. Ele é aquela pessoa que carrega o peso do grupo. Agora a pergunta é: você teve a intenção de colocar ele como um símbolo da luta contra injustiças sociais ou algo do tipo? Sim, Pedro Bala é uma figura central nesse sentido. Ele é o líder dos meninos, alguém que tenta encontrar um caminho para todos, mesmo diante de adversidades. Eu queria mostrar como a falta de oportunidade pode moldar uma pessoa, até mesmo torná-lo um líder ou um revolucionário. Ele tem uma força, mas também carrega um peso de um destino difícil. Sem opções de escolha, no fundo, ele é um reflexo da injustiça que a sociedade impõe. Jorge, o professor também nos marcou. Um menino brilhante, com sede de conhecimento, mas sem as devidas oportunidades. Seu destino parece uma crítica ao sistema educacional, né? Que nega o acesso à cultura aos mais pobres. Você acha que esse acesso à cultura aos mais pobres ainda é um erro que o Brasil ainda comete atualmente? Com certeza. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma realidade muito desigual. O professor representa isso. Ele é um personagem que tem sede de aprender, pois não tem recursos para isso. A educação em muitos momentos é tratada como algo de luxo, algo que não chega para todos. E na minha visão, isso é um dos maiores problemas do país. O Brasil não é capaz de garantir uma educação de qualidade para todos os seus cidadãos. Isso é um erro grave. Os Sem Pernas. É uma história muito forte, né? Sem Pernas, ele foi humilhado, foi levado ao desespero. Mas você colocou isso como uma experiência real. Você também quis mostrar, teve a intenção de mostrar como a exclusão pode transformar alguém? Sem Pernas é sem dúvida um dos personagens mais dolorosos. Ele representa todos aqueles que são excluídos pela sociedade, seja pela falta de oportunidade, seja pela falta de rejeição. Eu queria que o público sentisse o impacto dessa exclusão e como ela pode corroer uma pessoa por dentro. Não foi inspirado em uma única história, mas sim na soma de tantas outras que vi e ouvi. E é a face mais dura da realidade. E sobre a personagem Dora, ela é uma personagem única, é a única menina do grupo. Ela muda totalmente a dinâmica ali dos Capitães de Areia. Representa a vulnerabilidade, mas também ela representa a força diante do espaço ali onde ela estava. Você quis ali demonstrar na Dora a vulnerabilidade que a mulher sofre ainda naquela sociedade? Dora é uma figura importante porque traz uma perspectiva diferente dentro daquele universo masculino. Ela é, ao mesmo tempo, vulnerável e bastante forte. Eu queria mostrar que, mesmo em um contexto de extrema violência e marginalização, as mulheres também têm o poder de resistir. A sociedade da época, como a de hoje, não oferece muitas opções para as mulheres, mas elas continuam resistindo e buscando seu espaço. Pedro José. O Pedro José nos surpreendeu, né? Porque a presença dele contrasta a igreja que julga e condena, né? Ele mostra a fé ali também, aquela fé que escolhe os marginalizados, né? Esse personagem foi inspirado em alguém que você conheceu ou viveu? Sim, o Padre José Pedro é uma figura um pouco idealizada, mas também reflete a ideia de uma igreja mais humana, que acolhe e compreende.
Ele foi inspirado por algumas figuras que conheci ao longo da minha vida e da minha jornada. Padres que realmente se dedicavam aos pobres e aos excluídos. A igreja não pode ser só uma instituição de julgamento. Ela também deve ser um ponto de apoio para aqueles que mais precisam. João Grande é um personagem muito poderoso. Ele ali representa a resistência do povo negro, apesar de sofrer diversos preconceitos. Sua presença ali na obra parece que denuncia o racismo estrutural. Como você vê essa questão hoje na sociedade atual? O João Grande é a representação de uma luta constante contra o preconceito. Ele simboliza a resistência e a força de um povo que, apesar de tudo, não desiste. O racismo estrutural é algo que ainda está muito presente no Brasil, e acredito que ele tem raízes profundas que precisam ser combatidas de forma efetiva. A luta dos negros por igualdade e por justiça é uma das mais importantes do Brasil, ou do país, e eu tentei representar isso através do João Grande. Os diálogos do livro, né, são muito vivos. São cheios de expressões e gírias populares. E você, assim, conviveu com meninos de ruas para captar esse tipo de linguagem? Sim, eu passei muito tempo ouvindo a fala de meninos de rua e convivendo com eles. A linguagem que eles usam é uma verdadeira linguagem das ruas. E eu quis capturar isso para dar uma autenticidade à história. A fala é uma parte fundamental da identidade desses meninos. Eles não falam de qualquer jeito. Cada palavra tem um significado, uma história. E eu queria fazer com que o leitor sentisse que estava ouvindo aquelas crianças de forma diretamente. O livro parece tão real. Como você acha que o livro Capitães de Areia se conecta com a realidade do Brasil hoje? Infelizmente, muitas das questões que eu levantei no livro continuam atuais. A desigualdade social, a falta de oportunidades, a violência e a marginalização das crianças e dos pobres que ainda estão presentes até hoje. O Brasil não mudou tanto assim, e Capitães de Areia continua sendo um retrato da realidade que para muitos ainda é invisível. Isso me entristece, mas também me fez acreditar que a obra tem uma importância duradoura. A censura do livro me chocou, né? Ele foi censurado e exemplares foram queimados ali no governo de Getúlio Vargas, né? Mas e isso? Para você, como foi ver a sua própria obra sendo perseguida? E isso mudou a sua forma de escrever os livros, as obras? Foi uma época bastante difícil, claro. Fui muito criticado e censurado. Mas também aprendi muito com essas experiências. A censura nunca foi capaz de calar minha voz. E isso me deu uma convicção ainda maior do que estar no meu caminho certo. Quanto à minha forma de escrever, eu nunca mudei meu estilo por causa da censura. A literatura deve ser sempre uma forma de questionar e de provocar uma reflexão. Qual a mensagem que você quer levar e o sentimento que você espera que os leitores sintam após terminar o livro? Em relação a essa pergunta, eu espero que ao terminar o livro, os leitores se sintam tocados pela história e pela realidade que ela apresenta. E que entendam que a importância de olhar para as crianças de rua e os marginalizados e que sintam o desejo de lutar por um mundo mais justo. Capitães de Areia, no fim das contas, é um grito por justiça e igualdade e que eu espero que isso ressoe no coração de quem lê. Sua vida inspira tanto seus livros. E assim, Joy, sabemos que você viveu muitas experiências ao longo de sua vida. Morou em vários lugares e etc. E como isso afetou suas obras, né? Como essas vivências afetou sua forma de escrever, especialmente em Salvador. A minha vida sempre foi muito ligada à Bahia e à cidade de Salvador. Cresci ali, convivendo com todas as pessoas e vendo de perto as desigualdades. Me fez entender muito sobre a vida e a realidade do povo. Salvador é cheio de vida, mas também com grandes dificuldades. Isso tudo me tocou profundamente e refletiu na minha escrita. As ruas, as festas e até mesmo a luta diária das pessoas. Tudo isso esteve presente em meus livros. Morar em outros lugares também me abriu os olhos para o mundo, mas minha base, minha essência sempre foi a Bahia e seu povo. E é de lá que vêm as histórias e os sentimentos que compartilhei com os leitores. Então é isso, Jorge. Eu queria agradecer
por você ter participado da nossa entrevista e ter ajudado nesse nosso trabalho que fala sobre sua vida e principalmente sobre a sua obra Capitães de Areia. Bom, eu que agradeço por essa entrevista e boa sorte no trabalho de vocês. E que Capitães de Areia inspire vocês e tantas outras pessoas.